Antes de falarmos sobre a luz, devemos compreender a natureza da escuridão, porque é no silêncio absoluto do vácuo que as estrelas nascem, e é no fundo do poço que o caráter humano é forjado. Não pelo que deseja ser, mas pelo que precisa se tornar para sobreviver. Se você parou para ouvir esta mensagem, é porque existe uma inquietude em sua alma, um ruído de fundo que não o deixa dormir em paz, uma sensação persistente de que a vida que você está vivendo é apenas um rascunho pálido da obra-prima que você deveria estar pintando. Talvez você olhe ao redor e veja o que chamamos de lixo, não apenas o lixo físico, os restos do consumo, mas o lixo emocional, os escombros de sonhos demolidos pela realidade, relacionamentos que drenaram sua energia, oportunidades que escorreram pelos dedos como areia seca. Existe uma gravidade na mediocridade, uma força física real que puxa tudo para baixo, para o nível do solo, para a estagnação. E lutar contra essa gravidade exige mais do que apenas força de vontade. Exige uma reengenharia completa de quem você acredita ser. A maioria das pessoas vive em um estado de sonambulismo induzido, repetindo rotinas que não escolheram, pagando contas de coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não se importam, presas em um ciclo hipnótico onde a segunda-feira é o dia do sofrimento e a sexta-feira é a breve liberdade condicional antes de retornar à cela. Mas você não é a maioria, ou pelo menos algo dentro de você se recusa a aceitar esse destino estatístico. O primeiro passo para sair do lixo, dessa situação de ser descartado, de se sentir deixado de lado pela sorte, é uma confissão brutal e honesta diante do espelho. Você precisa olhar para a sua realidade atual e assumir a autoria dela, porque enquanto culpar o governo, a economia, seus pais, seu chefe ou o clima pela sua situação, você estará entregando a chave da sua liberdade nas mãos de carcereiros que nem sabem o seu nome. Assumir a culpa é assumir o poder, pois se foi você quem se colocou neste buraco através de uma série de microdecisões ao longo dos anos, então é você, e somente você, quem possui o poder de sair dele. Essa escalada não começa com um movimento físico, começa com o colapso da velha identidade. O homem ou a mulher que quer viver no luxo, e entenda luxo aqui, não apenas como bens materiais, mas como liberdade de tempo, paz de espírito, autonomia para ir e vir, abundância de escolhas. Essa pessoa não pode habitar o mesmo corpo mental da pessoa que vive na escassez. É biologicamente impossível. Para o novo nascer, o velho deve morrer. E esse processo de morte do ego, da morte de velhos hábitos, é doloroso, é aterrorizante, é solitário. Você sentirá como se estivesse perdendo partes de si mesmo, mas na verdade está apenas descartando o peso morto que o impedia de subir. Pense no foguete que precisa queimar toneladas de combustível apenas para sair da atmosfera. Ele precisa descartar estágios inteiros de sua estrutura para se tornar leve o suficiente para navegar no espaço. Você está disposto a deixar para trás amizades que não o elevam? Está disposto a sacrificar horas de lazer vazio diante de telas brilhantes para estudar a mecânica do sucesso? Está disposto a ser chamado de louco, obcecado, ganancioso por pessoas que desistiram de seus próprios sonhos e agora se sentem ofendidas pela luz do seu esforço? O mundo que vemos, essa realidade tangível de concreto, vidro e aço, é apenas a impressão final de um processo que começou no invisível. Tudo o que existe, cada arranha-céu, cada império financeiro, cada obra de arte, existiu primeiro como um impulso elétrico na sinapse de um cérebro humano. A mente é a fábrica da realidade. Se a sua mente é uma fábrica de medo, de dúvida, de cenários catastróficos, sua vida será uma reprodução fiel desse caos interno. Por outro lado, se você transformar sua mente em um laboratório de soluções, de resiliência, de visão estratégica, a realidade material não terá outra escolha senão curvar-se diante da sua vontade. Mas não se engane, isso não é mágica, não é pensamento positivo barato onde você fecha os olhos e espera que o universo o sirva. Isso é física aplicada. É a lei de causa e efeito operando em nível comportamental. Riqueza é um efeito, sucesso é um efeito. A causa é quem você é. Muitos olham para o topo da montanha e se apaixonam pela vista, mas desprezam a escalada.
querem o troféu, mas não querem o treino na chuva, não querem as lesões, não querem o isolamento. Vivemos na era da cultura do atalho, onde somos bombardeados por promessas de fique rico rápido, perca peso sem dieta, aprenda sem estudar. Este é o canto da sereia moderno, projetado para atrair os navios dos imprudentes para as rochas do fracasso. O atalho é paradoxalmente o caminho mais longo, porque leva você a um beco sem saída, onde perde tempo, dinheiro e, o mais precioso de tudo, esperança. Construir uma vida de luxo real, aquela que não desmorona na primeira crise, é feito tijolo por tijolo, dia após dia, em um silêncio monótono e disciplinado. É acordar quando você quer dormir, é trabalhar quando você quer brincar, é investir quando você quer gastar. É uma guerra contra sua própria biologia, que foi programada para economizar energia e buscar prazer imediato. Você está lutando contra milhões de anos de evolução que lhe dizem para ficar na caverna, onde é seguro e quente. Mas o luxo não está na caverna. O luxo está na caça, na exploração, no risco calculado. Sua mente tentará sabotá-lo. Ela criará desculpas lógicas, articuladas e convincentes para você não fazer o que precisa ser feito hoje. Ela dirá, comece amanhã, você não está pronto, o mercado está ruim. E aqui está o segredo dos grandes realizadores. Eles ouvem essas vozes, mas não obedecem. Eles agem apesar do medo, agem apesar da dúvida, agem apesar da falta de vontade. A ação é o único antídoto para o desespero. Quando você se move, a ansiedade diminui. Quando você avança, o caminho se ilumina. Ficar parado analisando o problema apenas aumenta o tamanho da sombra que ele projeta sobre você. Olhe para o lixo em sua vida agora. Olhe para as dívidas, a desorganização, a procrastinação. Isso não é quem você é. Isso é apenas onde você está. E onde você está é temporário, a menos que decida acampar lá. O lixo pode ser o adubo. As experiências mais traumáticas, as falências mais vergonhosas, os erros mais dolorosos, tudo isso pode ser triturado, processado e transformado em sabedoria, em combustível de alta octanagem para a sua virada. As pessoas mais interessantes, fortes e ricas que conheço não tiveram vidas fáceis, elas tiveram vidas transformadas. Elas assumiram a liderança da adversidade e, através da alquimia da persistência, transformaram-na em ouro. Você tem essa mesma capacidade alquímica dentro de você. Está codificado em seu DNA. Seus ancestrais sobreviveram a eras glaciais, pragas, guerras, fome, para que você pudesse estar aqui hoje. Você é o resultado de uma linhagem de sobreviventes imbatíveis. Não se atreva a se comportar como uma vítima. Subscribe to the channel because together we will achieve what is always possible with determination. E quando a exaustão bater, e ela baterá com a força de um trem de carga, lembre-se de que o descanso é uma necessidade fisiológica, não uma rendição. Aprenda a descansar, não a desistir. Pare, respire, afie o machado, mas não largue a árvore. Resiliência é a capacidade de retornar à forma original após ser pressionado. Você será pressionado. O mercado o pressionará. A falta de dinheiro o pressionará. A dúvida o pressionará. Imagine que você é um pedaço de carvão submetido a uma pressão geológica inimaginável. Você tem duas opções: esfarelar e virar pó, ou endurecer e virar um diamante. A pressão é a mesma. O que muda é a substância interna. Do que você é feito? Pó ou cristal? Essa resposta não é dada com palavras, é dada com atitudes nos dias ruins. Nos dias bons, qualquer um é um vencedor. Qualquer um sorri quando a conta está cheia. Quero ver quem você é quando o saldo está vermelho, quando o cliente cancela, quando o projeto falha. É aí, nesse momento de dor aguda, que o luxo começa a ser forjado. O lixo que você vê em sua vida hoje é apenas matéria-prima mal utilizada. A energia que você gasta reclamando é a mesma energia que poderia usar criando. O tempo que você gasta invejando é o mesmo tempo que poderia usar planejando. A transformação exige uma conversão de energia. Pegue a raiva da sua situação atual, sim, a raiva é útil, e canalize-a para uma ação massiva.
Não fique triste, fique bravo, fique indignado com a mediocridade. Use essa indignação como o fogo na caldeira da sua locomotiva. A passividade é morte lenta. A indignação construtiva é a centelha da mudança. Olhe para a sua vida e diga: chega, acabou. A partir de hoje, traço uma nova linha na areia e meu passado não tem permissão para cruzá-la. Este é o momento do despertar. O sono acabou. A ilusão de que alguém virá salvá-lo foi destruída. Ninguém virá. O príncipe encantado, o governo benevolente, a herança perdida, o bilhete premiado, essas são fantasias infantis. O herói da sua história é você. O vilão da sua história também é você. E o diretor, o roteirista e o ator principal são todos você. Assuma o controle total. Sinta o peso da responsabilidade em seus ombros e perceba que esse peso é, na verdade, o peso da sua coroa. Agora que a poeira do despertar baixou e você está diante do espelho com novos olhos, precisamos falar sobre a mecânica da construção, porque a motivação é como um banho quente. É deliciosa, revigora, aquece a alma, mas esfria no momento em que você sai do chuveiro e enfrenta o vento gelado da realidade. Você não pode construir um castelo na areia movediça da emoção. Você precisa de concreto, precisa de aço, precisa de um plano arquitetônico tão sólido que suporte o peso dos seus sonhos sem rachar. A maioria das pessoas falha não por falta de desejo, mas por falta de projeto. Elas querem luxo, querem liberdade, mas tratam suas próprias vidas como um jogo de azar, esperando que o universo alinhe as estrelas a seu favor. O universo é indiferente. Ele opera por leis físicas, não por favores. A gravidade não se importa se você é uma boa pessoa. Se pular sem paraquedas, você cairá. O mercado não se importa se você precisa de dinheiro. Se você não gerar valor, vai quebrar. A primeira lei da alquimia da riqueza é a frieza do planejamento estratégico. Um sonho sem um plano detalhado é apenas uma alucinação agradável, um narcótico que você usa para escapar da dor do presente. Para transformar essa visão etérea em matéria sólida, você precisa operar uma engenharia reversa brutal. Visualize o fim. Veja-se lá, no topo da montanha que escolheu. Como é sua vida? Quanto você ganha? Como está a sua saúde? Que tipo de conhecimento você possui? Agora, comece a andar para trás. Para estar lá em 10 anos, onde você precisa estar em 5? Para estar lá em 5, o que deve ter alcançado em 1 ano? Para fechar este ano com vitória, o que precisa ser feito este mês, esta semana, hoje, agora? O segredo não é se preocupar com a escada inteira, é ter uma obsessão maníaca pelo próximo degrau. Se você olhar apenas para o topo, ficará tonto com a altura e paralisado pelo medo de cair. Olhe para seus pés, dê o próximo passo, e depois o próximo. A jornada de 1000 milhas não é feita de saltos, é feita de passos monótonos, repetitivos e muitas vezes entediantes. O plano estratégico exige que você mate sua versão atual. O você de hoje não é capaz de gerenciar a vida que deseja. Se você ganhasse 10 milhões hoje, provavelmente perderia tudo em 2 anos, porque sua mente não tem o termostato financeiro ajustado para essa temperatura. Você precisa crescer para caber no seu sonho. O desenvolvimento pessoal não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência para quem quer subir. Você precisa estudar dinheiro, não como um fim, mas como uma ferramenta. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Se você não o dominar, ele o dominará. Entenda como ele flui, como se multiplica, como se protege. Saia da mentalidade de consumidor, aquele que troca dinheiro por prazer imediato, e entre na mentalidade de investidor, aquele que troca dinheiro por liberdade futura. Cada dólar que você gasta em algo supérfluo é um soldado que você envia para a morte. Cada dólar que você investe é um soldado que recruta para trabalhar em seu exército de libertação. A disciplina inegociável é a argamassa que segura os tijolos do seu castelo. Disciplina não é fazer o que você ama, isso é hobby. Disciplina é fazer o que você odeia fazer, mas fazer como se amasse, porque ama o resultado que isso trará. É levantar às 5 da manhã no inverno não porque gosta de frio e escuridão, mas porque gosta de quem se torna quando derrota o conforto da cama. É comer brócolis e frango quando quer pizza, não pelo sabor, mas pela energia. É estudar no sábado à noite enquanto os amigos estão na balada, não porque é antissocial, mas porque tem um encontro com seu destino. A vida é uma troca constante.
Você pode pagar o preço da disciplina agora, que pesa gramas, ou pagar o preço do arrependimento depois, que pesa toneladas. A escolha é diária, horária, minuto a minuto. Você precisa aprender a negociar consigo mesmo. Há duas vozes em sua cabeça. Uma é a voz da criança mimada, que quer prazer agora, que quer fugir da dor, que quer colo. A outra é a voz do adulto, do visionário, do guerreiro. Quem está no comando? Na maioria das vezes, deixamos a criança pilotar o avião da nossa vida, e é por isso que caímos. A criança quer gastar tudo, a criança quer dormir até tarde, a criança quer desistir quando fica difícil. Você precisa assumir o posto de comandante. Abrace a criança, mas não a deixe decidir. Diga não a si mesmo. A capacidade de autonegação é o maior indicador de sucesso futuro. O famoso teste do marshmallow não é apenas sobre crianças e doces, é sobre a estrutura fundamental da construção de riqueza. Se você não pode esperar, não pode construir. Luxo leva tempo. A árvore do dinheiro leva tempo para crescer. Se você comer as sementes porque está com fome agora, nunca terá a sombra e os frutos da floresta. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Dinheiro você pode imprimir, tempo você só gasta. Pare de dar seu tempo a quem não merece. Pare de desperdiçar sua vida em discussões inúteis na internet, em dramas familiares que não têm solução, em se preocupar com coisas que estão fora do seu controle. Concentre-se no que controla, suas ações, suas reações, seu esforço. O estoicismo não é uma filosofia antiga empoeirada, é um manual operacional para a sanidade em um mundo louco. Diferencie o que é ruído do que é sinal. Ruído são as opiniões de outras pessoas, as notícias diárias, fofocas. Sinal é o feedback do seu trabalho, a saúde do seu corpo, o saldo da sua conta. Aumente o sinal, diminua o ruído. E entenda que a escalada será solitária em muitos estágios. À medida que você sobe a montanha, o ar fica rarefeito. Menos pessoas conseguem respirar nessa altitude. Você olhará para o lado e verá que muitos ficaram para trás, acampados nos planaltos do conforto. Não os julgue, mas não espere por eles. Todos têm seu tempo, e seu tempo é agora. Você encontrará novos parceiros de escalada, pessoas que também respiram o ar rarefeito da ambição e do propósito. Essas novas alianças serão mais fortes, baseadas em valores compartilhados e respeito mútuo, não apenas em proximidade geográfica ou laços de sangue acidentais. A tribo que você escolhe é mais importante do que a tribo em que nasceu. Estratégia também envolve saber quando descansar e quando atacar. A vida tem ciclos. Há inverno para recolhimento e planejamento. Há primavera para plantio e novas oportunidades. Há verão para trabalho intenso e proteção da colheita. E há outono para a colheita. Não tente colher no inverno, não tente plantar no verão. Respeite o ritmo das estações da sua vida. Se você está em um momento baixo, de lixo, entenda que este é o seu inverno. É hora de limpar o terreno, afiar as ferramentas, estudar o mapa. Não se desespere porque não vê flores, as raízes estão crescendo no escuro. Confiança no processo é a fé secular que move o empreendedor. Você joga a semente na terra e não a vê mais. Parece que morreu, mas abaixo da superfície, uma revolução biológica está acontecendo. Confie no escuro, confie no silêncio do crescimento invisível. Prepare-se para ser testado. O universo tem um estranho mecanismo de controle de qualidade. Sempre que você declara, eu vou mudar, eu vou ficar rico, eu vou vencer, a vida diz, é mesmo? Vamos ver se é verdade. E ela lhe envia um problema. O carro quebra, o cliente cancela, você fica doente. Isso não é azar, isso é o teste. É a vida perguntando, você realmente quer isso ou estava apenas falando? A maioria recua diante do teste, dizendo, é um sinal de que não era para ser. Errado. É um sinal de que você precisa provar que merece. O obstáculo é o caminho. O problema é a oportunidade disfarçada em roupas de trabalho. Cada crise carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Sua tarefa é encontrar essa semente, plantá-la e regá-la com suas lágrimas e seu suor. Do lixo ao luxo é uma travessia, não um teletransporte. A ponte é feita de dias comuns vividos de maneira extraordinária.
É a soma de todos os nãos que você diz à tentação e todos os sims que diz ao seu propósito. É a arquitetura silenciosa de uma catedral que pode estar pronta apenas muito depois de você ter esquecido como era viver na cabana. Mas com cada tijolo assentado, com cada plano desenhado e executado, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna um mestre do seu destino, o capitão da sua alma. O leme está em suas mãos, o mapa está na mesa, a tempestade está lá fora. O que você vai fazer? Navegar ou ancorar? Bem-vindo ao Vale da Morte. É assim que chamamos o vasto e silencioso território que existe entre o momento em que você começa a agir e o momento em que os primeiros resultados aparecem. É aqui que os meninos são separados dos homens e as meninas das mulheres. No início, você tinha a adrenalina da novidade, a promessa do futuro brilhando em seus olhos. Mas agora, semanas ou meses se passaram. Você está acordando cedo, trabalhando duro, dizendo não às distrações. E o que aconteceu? Nada. A conta bancária continua a mesma, o corpo parece o mesmo, o reconhecimento é zero. O silêncio do universo é ensurdecedor. É neste exato ponto que 99% das pessoas desistem. Elas olham para o esforço investido e o retorno zero e concluem, erroneamente, que a estratégia falhou. Mas você não cometerá esse erro. Você entenderá a física do crescimento invisível. Imagine um bambu chinês. Por 5 anos, você o planta, rega, fertiliza e protege. E por 5 anos, nada acontece. Nenhum broto sai da terra. Para um observador externo, você é um louco regando terra vazia. Mas, abaixo do solo, uma rede complexa e robusta de raízes está se espalhando, preparando a base para o que está por vir. No 5º ano, em questão de 6 semanas, o bambu cresce 25 metros de altura. A pergunta é, ele cresceu 25 metros em 6 semanas ou em 5 anos? Ele cresceu em 5 anos. Se você tivesse parado de regar no 4º ano, ele teria morrido antes de ver a luz. Você está na fase da raiz. Você está cavando no escuro. Não pare de regar só porque não vê a planta. O Vale da Morte é um teste de fé racional. É saber que a matemática fecha, mesmo que os olhos ainda não vejam. Nesta fase, a execução tática precisa se tornar mecânica, quase robótica. Você não pode depender de estar inspirado. Amadores dependem de inspiração. Profissionais dependem de hábitos. Você precisa se apaixonar pelo processo, não pelo evento. O evento é o prêmio, a medalha, o milhão na conta. O processo é a ligação fria de vendas, é escrever o código, é a negociação difícil, é estudar de madrugada. Se você só gosta do pódio e odeia o treino, nunca chegará lá. Aprenda a encontrar prazer na microvitória de manter sua palavra consigo mesmo. Cada dia que você faz o que disse que faria, deposita uma moeda em sua conta de autoconfiança. Essa é a única moeda que importa agora. Cuidado com a armadilha de movimento versus ação. Muitas pessoas se sentem produtivas porque estão ocupadas, mas estão apenas girando em círculos. Fazer um cartão de visita bonito é movimento. Criar um logo é movimento. Pesquisar qual a melhor câmera para gravar vídeos é movimento. Nada disso traz resultados. Ação é ligar para o cliente. Ação é publicar o vídeo. Ação é fazer a oferta. Ação é o que carrega o risco de rejeição. Se você não está sentindo o frio na barriga do risco de ouvir um não, provavelmente está apenas se escondendo atrás de tarefas burocráticas para evitar a dor de confrontar a realidade. O luxo não vem para quem organiza papéis, luxo vem para quem enfrenta o mercado. Saia dos bastidores e entre no palco, mesmo que o palco seja assustador. Subscribe to the channel because you already understand that you are capable, and we are determined to help you. Agora, vamos reconfigurar seu sistema operacional financeiro. Se você quer ir do lixo ao luxo, precisa curar seu relacionamento com o dinheiro. A maioria das pessoas tem um relacionamento tóxico e bipolar de amor e ódio com a riqueza. Elas querem ser ricas, mas, no fundo, desprezam os ricos. Acreditam que o dinheiro é a raiz de todo mal, que é sujo, que corrompe.
Se você, subconscientemente, acredita que o dinheiro é mau, fará de tudo para afastá-lo, mesmo sem perceber. O dinheiro é neutro, é apenas energia, um amplificador de quem você já é. Se você é generoso, o dinheiro o tornará um filantropo. Se é mesquinho, o dinheiro o tornará um tirano. Pare de demonizar a ferramenta que pode comprar sua liberdade. A pobreza, muitas vezes, não é apenas a falta de dinheiro. É um estado mental de escassez absoluta. É o medo de que não haverá o suficiente. É a certeza de que a torta tem um tamanho fixo e que, se alguém pegar um pedaço grande, sobrará menos para você. Isso é uma mentira. Riqueza é criada. Quando você resolve um problema, cria valor que não existia antes. A torta cresce. Abandone a mentalidade de soma zero. Comece a pensar em alavancagem. O pobre troca tempo por dinheiro. O rico troca resultados por dinheiro. O pobre trabalha pelo dinheiro. O rico faz o dinheiro trabalhar para ele. Essa transição não acontece da noite para o dia, mas começa na mente. Comece a olhar para cada dólar não como algo a ser gasto em prazer, mas como uma semente que pode ser plantada para gerar mais sementes. O luxo que você vê no Instagram é muitas vezes a colheita de alguém que plantou árvores financeiras há 10 anos. Pare de tentar comer a fruta se ainda não plantou a árvore. Você enfrentará rejeição. Prepare seu estômago. O mundo não lhe deve nada. Ninguém se importa com sua história triste até que você vença. Quando começar a oferecer seu produto, seu serviço, sua arte, as pessoas o ignorarão, dirão não, criticarão. E isso é ótimo. Não é a matéria-prima do sim. Cada rejeição é um filtro que elimina aqueles que não estavam prontos para o que você tem a oferecer. Desenvolva uma pele grossa, como a de um rinoceronte. Não leve para o lado pessoal. O mercado não o odeia, o mercado está apenas ocupado. É seu trabalho interromper o padrão, chamar a atenção e provar seu valor. A persistência desgasta a resistência. Água mole fura pedra dura não pela força, mas pela constância. Seja a gota d'água, pingue, 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 até a pedra quebrar. Nesse caminho árduo, sua mente tentará convencê-lo a voltar para o lixo, para a zona de conforto conhecida. O cérebro odeia incerteza. Ele prefere uma miséria conhecida a uma felicidade incerta. Ele sussurrará: por que tanto esforço? Olhe para fulano, ele vive calmamente sem se matar tanto, vamos relaxar um pouco. Essa é a voz da mediocridade, a sereia levando marinheiros para a morte. Quando ouvir essa voz, reconheça-a como um mecanismo de defesa biológico obsoleto. Agradeça ao seu cérebro pela preocupação, mas diga a ele que quem está no comando agora é sua visão, não seu medo. Conforto é o inimigo do progresso. Se você está confortável, não está crescendo. Busque o desconforto de propósito. Tome banhos frios, faça o exercício mais difícil, tenha a conversa difícil. Treine seu cérebro para entender que a dor do crescimento é prazerosa. Aprenda a arte do foco a laser. No Vale da Morte, você verá miragens, oportunidades imperdíveis surgirão. Esquemas de pirâmide, criptomoedas duvidosas, negócios bons demais para ser verdade. Tudo parecerá mais fácil do que o caminho que você escolheu. Não se desvie. O objeto brilhante é uma armadilha. Quem tenta caçar 2 coelhos ao mesmo tempo morre de fome. Mantenha o curso, vá fundo no seu nicho. Torne-se tão bom que não possam ignorá-lo. A superficialidade é o mal do século. Todo mundo é expert em tudo, mas ninguém sabe nada em profundidade. Seja o mestre de uma coisa. O generalista sobrevive, o especialista prospera. Cave seu poço fundo até encontrar água limpa, não cave 100 buracos rasos onde só encontrará poeira. E lembre-se, a inveja é um indicador de direção. Se você sente inveja de alguém, não suprima esse sentimento com falsa moralidade. Analise-o. A inveja está mostrando o que você deseja para si mesmo. Em vez de odiar quem tem o que você quer, estude-os. O sucesso deixa rastros. Se alguém chegou lá, há um caminho, há um método. Aproxime-se, pergunte, observe. Transforme inveja em admiração e admiração em modelagem. Copie os hábitos, a mentalidade, a ética de trabalho. Não copie o resultado final, copie a receita do bolo. Durante essa travessia, você sangrará, metaforicamente e às vezes fisicamente, de tanto esforço.
Haverá noites em que olhará para o teto e questionar sua sanidade. Haverá dias em que quererá jogar tudo pro alto e voltar a ser normal. É nesses dias sombrios que sua identidade é forjada. O universo está testando você. Quanto você aguenta? O quanto você quer isso? Se desistir, prova que não merecia. Se continuar, rastejando se necessário, prova que é digno do trono. Luxo não é para os fracos de espírito. Grande dinheiro, liberdade real, exige uma estrutura de caráter capaz de suportar a pressão sem rachar. Se ganhar milhões sem ter caráter, o dinheiro o destruirá. Vemos isso todos os dias, ganhadores de loteria falindo, herdeiros deprimidos. O Vale da Morte serve para construir o caráter que sustentará sua futura fortuna. Não procure equilíbrio agora. O conceito de equilíbrio entre vida pessoal e profissional é muitas vezes uma ilusão vendida para aqueles que se contentam com a média. Se você quer resultados extraordinários, precisa de esforço extraordinário e desequilibrado por um período de tempo. Imagine um avião decolando. Ele queima 80% do combustível apenas para sair do chão. Precisa de potência máxima, motores gritando, estrutura tremendo. Não há equilíbrio na decolagem. Depois, lá em cima, em velocidade de cruzeiro, pode haver equilíbrio. Você está na decolagem. Acelere tudo, fique obcecado, mergulhe de cabeça. Avise sua família. Estou entrando em modo de guerra por um tempo para garantir nosso futuro. As pessoas entenderão se virem seriedade em seus olhos. O equilíbrio vem depois, na colheita. Agora é a estação do plantio agressivo. Você é o arquiteto de sua própria sorte. Sorte, na verdade, é o encontro da preparação com a oportunidade. A oportunidade passa na frente de todos, todos os dias, mas apenas o preparado a reconhece e a agarra. Enquanto você estuda, trabalha e melhora no silêncio do Vale da Morte, está se tornando um ímã de sorte. Coincidências começarão a acontecer, as pessoas certas aparecerão, portas se abrirão. Não é misticismo, é frequência. Você está vibrando em outra frequência, a frequência da realização, e isso atrai situações semelhantes. Continue caminhando, o horizonte está clareando, a noite é mais escura logo antes do amanhecer. Você não chegou até aqui para morrer na praia, não passou por tudo o que passou para ser apenas mais um rosto na multidão. Você nasceu para brilhar, mas para brilhar, primeiro precisou queimar. A queima está acabando, o brilho está chegando. Mantenha o ritmo, respire fundo, engula o choro seco, dê mais um passo e outro. A saída do vale está logo ali, e a vista será magnífica. E então, em um dia que parecia comum, em uma terça-feira qualquer, o horizonte finalmente se rompe. Depois de meses, talvez anos, caminhando no escuro, regando sementes invisíveis, sangrando em silêncio, o primeiro raio de sol da sua nova realidade atinge seu rosto. Aquele projeto decolou, aquele contrato foi assinado, aquele número na conta bancária parou de diminuir e começou a se multiplicar. Não foi sorte, não foi milagre, foi a matemática inevitável do esforço acumulado colidindo com a oportunidade. A sensação não é de euforia histérica como nos filmes, é uma sensação profunda, calma e sólida de "eu sabia". É a validação silenciosa de todas as vezes que você disse não à gratificação imediata. De repente, as pessoas que riam de você, que o chamavam de louco, começam a se aproximar. O tom de voz delas muda, o escárnio vira respeito, e o respeito rapidamente vira admiração. Elas perguntam: qual é o segredo? Como você teve tanta sorte? Você apenas sorri. Você sabe que a sorte foi acordar às 4 da manhã enquanto elas dormiam. Bem-vindo ao topo. O ar aqui é diferente, é mais limpo, mais rarefeito. A gravidade da mediocridade que antes puxava seus tornozelos com garras de chumbo não tem mais poder sobre você. Você quebrou a velocidade de escape. Agora você entende o verdadeiro significado de luxo. Luxo não é apenas o relógio de ouro ou o carro importado. Esses são apenas brinquedos, troféus colaterais. O verdadeiro luxo é o silêncio. É o silêncio da ausência de dívidas. É o silêncio da mente que não precisa calcular se o dinheiro vai durar até o fim do mês.
É a liberdade absoluta de olhar para uma situação que não o agrada, seja um chefe abusivo ou um relacionamento tóxico, e ter o poder de dizer não obrigado, virar as costas e ir embora, porque você construiu sua soberania. Liberdade é o maior afrodisíaco que existe. Autonomia é a verdadeira riqueza. Você agora é o dono do seu tempo. E ser dono do próprio tempo é o mais próximo que um ser humano pode chegar da divindade. Mas tenha cuidado. O topo da montanha é um lugar perigoso. O sucesso é um professor traiçoeiro. Seduz pessoas inteligentes a pensar que não podem perder. É aqui que muitos caem, embriagados pelo próprio ego. Arrogância é o começo do fim. Se você acha que já sabe tudo, que já venceu o jogo, que não precisa mais se esforçar, começou a morrer. Manter o luxo exige a mesma fome, a mesma paranoia produtiva que o tirou do lixo. Não deixe a gordura do conforto sufocar o músculo da sua ambição. Mantenha-se humilde, mas não modesto. Humilde para aprender, para ouvir, para saber que o mercado pode derrubá-lo em um segundo se desrespeitar as regras. Mas não seja modesto sobre sua capacidade. Você é um gigante. Haja como tal. Continue estudando, continue afiando o machado. O dia em que você parar de crescer é o dia em que começa a apodrecer. Olhe para trás agora. Olhe lá para baixo, para o vale de onde veio. Consegue ver a velha versão de si mesmo? Aquele ser assustado, cheio de desculpas, paralisado pelo medo do julgamento dos outros? Ele parece um estranho agora, não é? Esta é a prova da sua metamorfose. Você não apenas mudou sua vida, mudou sua biologia, mudou sua alma. A pressão esmagadora do processo não o matou, cristalizou-o. Você deixou de ser carvão e se tornou um diamante. E a característica do diamante não é apenas o brilho, é a dureza. Você é inquebrável agora. Crises virão, problemas virão, mas baterão em sua armadura mental e se estilhaçarão. Você desenvolveu a antifragilidade. O caos não o fere mais, o caos o fortalece. E agora surge sua maior responsabilidade. O verdadeiro sucesso não termina com você. Se o seu sucesso serve apenas para alimentar seu ego e comprar seus prazeres, é vazio, é lixo de luxo. O verdadeiro propósito da escalada é jogar a corda para aqueles que ficaram lá embaixo. Você se torna um farol. Sua história, sua postura, sua vitória, tudo isso serve como prova viva para os outros de que é possível. Você não precisa pregar, não precisa convencer, você só precisa ser. Sua existência é a mensagem. Quando você vence, dá permissão silenciosa para que todos ao seu redor vençam também. Você eleva o padrão de sua família, seus amigos, sua comunidade. Legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Sinta essa força correndo em suas veias agora. Não é apenas adrenalina, é poder, poder real, o poder de criar sua realidade. Percebe que as barreiras eram mentais, que as correntes eram feitas de fumaça? Você é o arquiteto, o engenheiro e o construtor do seu destino. Nada, absolutamente nada neste mundo pode parar uma mente humana que decidiu, com total convicção, que não aceitará menos do que o extraordinário. As portas que estavam trancadas agora se abrem com um simples toque seu. Os obstáculos que pareciam muralhas intransponíveis agora são apenas degraus. O medo, aquele velho gigante inimigo, agora é apenas uma pequena sombra andando atrás de você, incapaz de tocá-lo. Você está pronto. Mais do que pronto, você está predestinado, mas predestinado pelo seu próprio esforço. Não há mais se, há apenas quando. E o quando é agora. O mundo está esperando o seu comando. As oportunidades estão alinhadas como soldados esperando a ordem do general. E o general é você. Levante a cabeça, estufe o peito, respire o ar da possibilidade infinita. Não há limite para onde você pode ir, além do limite que impõe a si mesmo. Quebre o teto, rasgue o céu. De agora em diante, cada passo que der fará o chão tremer. Cada palavra sua carregará o peso da autoridade. Cada ação sua construirá o futuro. Você saiu do lixo, você atravessou o inferno, você sobreviveu ao deserto. E agora habita o luxo de sua própria potência máxima. Ninguém pode tirar isso de você. É seu, por direito de conquista. A vida não acontece para você. A vida acontece para você e através de você.
Vá lá fora e reivindique o que é seu. Não peça permissão, não peça desculpas por ser grande. O mundo precisa da sua grandeza. O mundo precisa da sua luz. Acenda a chama e deixe-a queimar, tão forte, tão alta e tão brilhante que ninguém possa ignorar sua presença. Você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. A história está sendo escrita agora e a caneta está em sua mão. O papel está em branco e o final será lendário. A vitória não é uma possibilidade, a vitória é sua nova identidade. Vá e vença, o mundo é seu. Subscribe to the channel because we'll have new videos every day until you reach your goal. You are capable.